A gente vai falar agora sobre o atentado de 11 de setembro. Hoje faz 17 anos que as Torres Gêmeas foram derrubadas nos Estados Unidos. O local foi reestruturado e o Centro Financeiro de Nova York ganhou um memorial em homenagem às vítimas da tragédia. Nós convidamos o professor de História, Kleber Menn, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Elaine. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Comunidade de Conhecimento. A gente que agradece. Bom, foi uma tragédia que mexeu não só com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro, né? Foi uma forma de mostrar que todo mundo, inclusive o país considerado um dos mais fortes do mundo, pode correr risco, né? É claro, sim. Inclusive, eu como professor de História também, eu falo que o século XXI começou em 2001, exatamente no dia 11 de setembro. Eu me lembro perfeitamente onde eu estava servindo o exército lá em Apucarana, e eu me lembro, assim, embora fosse um mundo alheio, né, aquela realidade ali, o quanto aquilo impactou todo mundo, né? E por que a gente fala que o século XXI começou ali? Justamente que os Estados Unidos, até aquele momento, a única guerra, entre aspas, que eles haviam lutado de forma mais intensa e contra um inimigo não tão conhecido assim, foi a própria Guerra Fria. Porque embora a Guerra Fria fosse a Rússia, conhecesse o seu inimigo, né, a União Soviética, mas você sabia muito bem como eles atuavam. Já quando o Talibã, liderado por Osama Bin Laden, programa todo esse evento, e eles jamais esperavam por isso. Eles esperavam que mísseis sendo jogados, esperavam invasão russa por algum lugar, né? Até aquele momento, né? E aí você pega, né? O pessoal lá, não me lembro, foram acho que 3 aviões ao todo, né? Que foram, acho que 2 bateram na torre, 2 ou 3, e um foi abatido. Enfim, não é o caso. E aí pega de forma de surpresa, da mesma forma como os atentados terroristas acontecem no mundo. É justamente isso, atentado terrorista. É algo que aparece do nada. E normalmente por grupos, facções que às vezes não se imagina ter tanta potência para isso, né? Eles não imaginam, mas eles, de qualquer forma, eles programam, eles sabem muito bem. Na verdade, esse ato de terrorismo, ele já foi iniciado já na década de 60, já contra Israel. Você tem lá o atentado a Munique, e, obviamente em proporções menores, não com um choque desse tamanho. Mas você já está impregnado dentro de uma ideologia anti-Ocidente. O terrorismo, aliado ao islamismo hoje, ele é o maior inimigo do Ocidente. Eu afirmo sem sombra de dúvida. Se lá no Império Romano nós tivemos os bárbaros invasores como os principais inimigos, e se ali no século XX nós tivemos o comunismo como grande inimigo do Ocidente, sem dúvida nenhuma eu coloco o islamismo aliado ao terrorismo como o maior inimigo a ser combatido hoje pelo Ocidente, em questão de valores. Uma coisa que assusta muito a gente é ver como eles conseguem angariar membros, né? Como é que eles conseguem lançar ideias de uma forma tão forte, porque dá pra gente dizer isso, e de puxar pessoas que de repente, não sei se já tinha uma sementinha implantada dentro da mente, mas conseguem angariar membros que às vezes poderiam não entrar numa situação como aquela, ou de dar a própria vida em função daquilo, né? Então, Elaine, não é a primeira vez que eu venho aqui, e também não vai ser a primeira vez que eu vou falar o que eu falo para você agora. Nós vivemos uma quebra de valores no mundo ocidental provocada por nós mesmos. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar no nosso potencial. Nós deixamos de acreditar na força da família. Nós deixamos de acreditar na força do capitalismo, na força do Estado de Direito. E nós estamos agora achando que tudo isso tem que ser substituído e ninguém até agora mostrou o quê. Então, a nossa juventude, já há alguns anos, eu digo há 30, 40 anos atrás, vem sendo bombardeada por literatura, por infinitas literaturas, dizendo assim, olha, esse modelo, ele é imprestável. Esse modelo não funciona. E aí o que acontece?
A primeira vulnerabilidade que uma pessoa começa, ele começa a caçar emoção, porque além de tudo isso, você tem uma juventude que consegue as coisas muito fáceis, que tem acesso muito fácil. Eu, particularmente, eu aceito no meu Facebook todas as pessoas com sobrenome estranho, mulher, porque eu sei que é assim que eles fazem o recrutamento. Vem uma pessoa lá, às vezes uma mulher muito bonita, atraente, começa, daqui a pouco entra alguém ali, olha, nós somos esse. Eu sempre aceito, puxo 2, 3 conversas, vejo que não é, cancelo, bloqueio, porque eu tenho interesse. Inclusive, meu TCC... Como uma descoberta histórica mesmo. Isso, o meu TCC, eu queria um dia ser assediado para ver como funciona. Eu falo isso para minha esposa. Mas não me vá aceitar, por favor. Não, imagina, eu confio nos meus valores. Então, mas... É porque a gente pesquisa, eu pesquisei muito sobre essa cultura, sobre esse terrorismo. E os Estados Unidos passam, então, a partir daquele momento, a viver uma guerra que ele nunca imaginou, que é uma guerra que você não conhece o seu soldado inimigo. Assim como no Vietnã. Foi uma continuidade, eu não sei com quem... Eles foram para a Segunda Guerra Mundial para lutar. Pera um pouco, o nazista é aquele cara que tem aquele uniforme, aquele símbolo da SWAT. Aquele cara é o nazista, aquele cara é o fascista. Tudo bem. Foi pro Vietnã. Moleque, chinelo, bermuda, daqui a pouco saía ele com uma bomba, pau, estourava. Não tem como se preparar. Soldado, beleza, maior de 18 anos. Aí você é criança. O islamismo é a mesma coisa. O islamismo, melhor dizendo, o terrorismo islâmico é a mesma coisa. Então, isso mudou tudo. Alterou o panorama mundial. Alterou. Existe um mundo antes e um depois do 11 de setembro. E não dá para dizer que não pode acontecer em coisas parecidas novamente, né? Hoje, obviamente... A segurança foi muito reforçada, né? A segurança foi muito reforçada, só que hoje nós temos uma pessoa no comando dos Estados Unidos que fala grosso com quem tem que falar grosso. Que bate a mão e fala, ó, escuta aqui, não vou permitir, vai lá e desmancha. Então isso pode ser uma... Isso é muito favorável ao Ocidente, de modo geral. Porque antes você tinha aquela... Você culpava algo abstrato. Já, muitas vezes, o próprio Obama chegou a falar que era culpa dos americanos, porque os americanos eram assim. Onde se viu, eu nunca vi americano colocando bomba no corpo, estourando avião de ninguém. Você acha que dá para a gente ficar um pouco mais tranquilo? Eu acho que depois o Estado Islâmico, né, falando do Estado Islâmico, que também não deixa de ser que está nessa conjuntura, ele veio com força, que chegou a criar lá, hoje não dá mais medo em ninguém. Tem lá uma outra célula, porque souberam lutar. Eu acho que hoje a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, só que, ao contrário do que muita gente acha, isso não vai acontecer. Esse terrorismo, essa explosão de torres, hoje ela acontece de forma diferente. Hoje ela acontece assim, eu vou tomar uma escola, eu vou dominar determinado grupo, que a gente tem visto por aí. Isso, eu vou colocar na cabeça de determinadas pessoas que isso, e aí você vai negando os seus valores e apoiando um valor que você de certa forma é um passo para trás, é um retrocesso na cultura ocidental, seja ela cultura seja jurídica, de valores econômicos, etc. É um retrocesso. Kleber, muito obrigada pelos seus esclarecimentos mais uma vez aqui com a gente.